bem? Olá, Sr. Wilson, tudo jóia? Bom, estou aqui com a documentação aqui, na verdade com a tomografia, né, de maxila e mandíbula, para a gente fazer uma análise ali sobre a possibilidade de se fazer o que a gente chama de protocolo. O que seria o protocolo? São 4 implantes, 2 na região aqui das presas, região do canino, e 2 mais atrás, para a gente conseguir suportar, para a gente prender uma dentadura. Então a gente parafusa uma dentadura ali, nesses 4 implantes. Na parte de baixo também, mesma coisa, 2 aqui mais à frente, 2 um pouquinho mais para trás, e aí a gente vai como se fosse faz um desenho geométrico ali, para que essa prótese ela não fique basculando, né? E ela tenha 4 apoios e ela consiga ser o máximo máximo efetivo assim em mastigação, tá? Bom, só que para isso eu preciso explicar um pouquinho sobre os implantes, né? Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte: essa aqui é uma apresentação que eu sempre coloco. O implante ele vai ser um parafuso de titânio, tá? Que a gente coloca ele aqui, ó, e ele vai rosqueando no osso, né? Só que o que acontece? Depois que a gente faz isso, então aqui, ó, quando a gente colocou, a gente travou ele aqui, mas ele vai ficar com esses espacinhos escuros aqui, ó. E aí depois e aí essa daqui é a superfície dele, ó. Quando a gente vai olhar isso no microscópio, essa superfície é isso daqui, ó. Como se vocês que estão na construção civil, né? É como se fosse um muro de chapisco. E aí o osso vem e vai imbricando nessa superfície, né? Então imagina como se fosse uma trepadeira ali no muro de chapisco. Ele vai preenchendo esses espaços. Isso faz com que o implante fique muito mais firme do que o próprio dente, tá? Só que a gente tem alguns problemas nisso daqui. Vamos lá então, vamos pensar aqui no primeiro, que é na parte de cima, né, do Sr. Wilson, né? Então vai ser isso aqui, ó. Quando a gente perde um dente, aqui na parte de cima, aqui por exemplo, né? A gente vai ter o seio maxilar e aqui vai ter o dente. Só que quando a gente perde esse dente, vai ficar com uma porção grande aqui de osso. O problema é o seguinte: o organismo entende que ele não precisa mais daquele tanto de osso porque não tem dente aqui. Então ele começa a reduzir essa faixa de osso, aumentando aqui o seio maxilar, que é uma cavidade que a gente tem, e reabsorvendo essa região aqui, ó, trazendo ela mais para cima. O resultado disso é isso aqui, ó. Esse aqui são as raízes dos dentes, né? E aqui o seio maxilar. Então, quando eu vou colocar um implante aqui, especialmente na parte posterior, esse implante acaba atravessando aqui o osso e indo para lá no seio maxilar. E isso aqui não pode, porque gera infecção. Aqui está cheio de bactéria. Então, quando a gente faz isso, isso aqui tem tudo para se perder o implante. O que a gente faz para controlar isso daqui? A gente faz um procedimento que chama levantamento de seio maxilar. A gente vai, aqui ó, essa aqui é a radiografia, né, pra gente ver, né? Então aqui fica uma faixinha bem pequena aqui, ó. A gente vai e... Opa. Acabei mudando o programa aqui para ficar mais didático, né? Mas é assim, ó. Então como que a gente faz para corrigir isso, né? A gente vem e... Essa aqui é a membrana do seio, né? Uma pelinha que recobre o seio, igual aqui mesmo, né? Então a gente vai levanta ela e faz como se fosse uma tenda. A gente vai coloca ela, levanta ela aqui e preenche isso daqui com osso, tá? E aí sim a gente consegue isolar o implante do seio maxilar. Isso aqui vai o que a gente chama de osso integrar, ou seja, o organismo vai prender esse implante e aí sim a gente já tem condições favoráveis para fazer. Então na parte de trás, né? No seu caso ali, Sr. Wilson, a gente tem uma situação muito... Aqui, ó, vamos colocar aqui nessa região aqui de trás. Tanto do lado... Eu vou colocar do lado direito primeiro. Aqui, ó, o que a gente tem de osso aqui para fazer nessa região posterior. Aqui, ó. É 9 milímetros. Só que aí que tá aí que costuma ocorrer o problema. 9 milímetros é uma medida muito justa, assim, ó. Eu precisaria de 10 milímetros aqui no mínimo
para a gente colocar um implante de 8 milímetros e ele ficar 2 milímetros para dentro do osso. Pô, Cristiano, mas 9 milímetros não tem como fazer isso? Ter até tem. Só que a chance disso dar problema a longo prazo, ela é muito grande. Especialmente, olha aqui, ó. Olha como que essa aqui é a mucosa, aqui ó, esse cinza aqui, ó. E esse aqui é o osso mais branquinho. Esse aqui é o osso e essa aqui é a mucosa. Olha como que essa mucosa aqui já está irritada, tá? Ela já está mais espessa ali. Então, principalmente aqui. E do outro lado, obrigatoriamente vai precisar de fazer. Eu só tenho 2 milímetros onde que eu precisava de no mínimo 10. Entendeu? Na parte da frente já está bem mais tranquila de se fazer de fazer o implante, né? Porque na frente não tem a região do seio maxilar. Então a gente coloca aqui, ó, na região dos caninos aqui, ó, coloca ele mais para cima, tá? Seria aqui mais na frente. Então na parte de cima era isso que eu queria conversar com vocês, tá? 4 implantes, então 2 na região de canino, 2 na região de mais posterior, total 4, e levantamento do seio maxilar dos dois lados, ok? Bom, vamos lá então, vamos passar para a parte de baixo. Na parte de baixo, o problema que a gente tem, ele é um pouco diferente, porque eu preciso de colocar 4 implantes, então a gente coloca um implante como se fosse substituindo esse dente, outro implante como se fosse substituindo esse dente, e depois, só que é o seguinte, isso aqui tem um nervo que ele vem lá de trás e vem passando aqui, ó, e a gente não pode de jeito nenhum perfurar esse osso e pegar e lesar esse nervo aqui, porque senão fica com a sensação de anestesiado permanentemente. Como que a gente faz para a gente prevenir isso? A gente coloca um implante rente a ele, mas nesse sentido aqui, ó. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para a gente ver. Aqui, ó, a gente vem. Aqui até vai. Aqui eu não vou conseguir colocar, mas só para entender. Então o implante fica nesse sentido aqui, ó, ele fica jogado para baixo, para trás. E aí aqui eu coloco outra pecinha nele e subo ele aqui, ó. Então isso daqui a gente consegue fazer uma estrutura bem distribuída, né, uma base bem distribuída e com uma longevidade muito grande, tá? Então só para a gente ver aqui a altura de osso, quanto que a gente teria de osso, né, para a gente fazer esse trabalho. O osso, né, e aqui é o nervo que passa aqui, ó. Então vamos ver qual que é a profundidade, qual que é a profundidade que a gente conseguiria ir. 8 milímetros, né, muito pouco, eu precisaria de pelo menos 10 aqui, como a parte de cima mesmo. Né? Então aqui fica muito pouco. E outra coisa, aqui não permite erro para menos, mas se eu colocar um pouquinho mais esse implante um pouquinho mais profundo aqui, ó, a gente vai e lesa esse nervo e aí a gente tem um problema muito maior para resolver, tá? Então por isso que a gente coloca esse implante aqui, ó, ele vai ficar aqui nesse sentido, né? E aí a gente consegue dar uma boa estabilidade, certinho? Então nesse caso aqui, o que a gente precisa fazer é 4 implantes, né? E aí não precisa de enxerto ósseo, né? Aqui a gente utiliza essa técnica que não precisa de fazer esses enxertos. Que mais? Então, acho que é basicamente isso, né, que eu precisava de mostrar. Deixa eu só ver se tem algum outro detalhe aqui. Tem uma quantidade boa aqui, uma largura boa de osso, né? Então é isso, né? Acho que eu vou... Que esses são os problemas, né, que a gente tem, os desafios aqui nesse caso, tá? E enfim, mas dá pra gente fazer um trabalho bem legal aqui, tá bom? Grande abraço para vocês, qualquer dúvida é só me mandar aqui.